Vamos abrir as nossas Bíblias. Queremos compartilhar uma palavra muito pequena que eu já preguei várias vezes, mas nunca consegui encontrar esta revelação que Deus me mostrou aqui. Por isso eu disse que Deus prepara a mensagem de acordo com a necessidade do povo. No livro de Gênesis, é um livro que eu prego bastante porque é o livro do princípio. O livro de Gênesis, no capítulo 27, versículo também 27, e no mesmo Gênesis, também, no capítulo 37, versículo 3. (27 e 27). (27 a 27). Quando sentiu o cheiro da roupa. Segurem-se essa parte. Cheiro da roupa. A roupa tem cheiro, não é verdade? Quando sentiu o cheiro da roupa. 37:3. Jacó fazer o quê? Uma roupa. De novo, é uma roupa, não é verdade? Túnica é uma roupa. Queremos falar acerca da roupa. Aleluia! Jovens, não fiquem assustados, não é isso que eu quero falar. Queremos falar acerca da roupa. Mas o tema de hoje é o amor. O amor do filho e o amor do pai. Queremos detalhar o que é o amor do filho e o que é o amor do pai. Há diferença entre o amor do filho e o amor do pai. O livro que nós estamos aqui a ler. Está lento, mano. O livro que nós estamos aqui a ler fala da história de um patriarca chamado Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Aquele patriarca que foi dito: sai da sua parentela, sai da sua família e sai da sua terra. O intérprete está lento, ainda não está na coisa. Abraão foi chamado por Deus: sai da sua terra, sai da sua família. Eram 3 pedidos: sai da sua terra, sai da sua família e sai de quê? Povo, costumam ler a Bíblia. O que Deus disse? Abraão, sai da sua terra, sai da sua família. Abraão está a sair da sua terra, mas ao invés de deixar aquilo que Deus disse, deixa a sua família, Abraão leva a sua família. Levou Ló com ele. Ló era sobrinho de Abraão. É por isso que algumas coisas em Abraão começaram a tardar se cumprir, porque não obedeceu escrupulosamente o que Deus tinha dito.
É preciso ouvir a voz de Deus. Deus disse: sai da sua família. Mas Abraão não deixou a sua família, levou Ló com ele, que era o seu sobrinho, filho do seu irmão. Algumas coisas começaram a tardar a acontecer como Deus tinha planificado. Aleluia. Este Abraão é este que é dado o filho da promessa chamado Isaac. Isaac também, na sua idade adulta, também teve 2 filhos gêmeos. Estes filhos que é Jacó e Esaú. Estes 2 filhos são filhos de quê? De Isaac. Estes 2 filhos foram crescendo, mas com amor diferente. Jacó cresceu mais com a mãe, enquanto que Esaú cresceu mais com o pai. Isto tudo aconteceu porque na altura do seu nascimento aconteceram situações que separaram os 2. A Bíblia diz que quando nasceu Esaú, ele nasceu com uma característica que os pais disseram que esta característica para nós é uma bênção. É por isso que o seu nome também ficou uma bênção. Enquanto que Jacó, quando está a nascer, também acontecem algumas coisas. A Bíblia diz que ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão. E os pais viram que aquilo era uma coisa que não acontecia. E disseram que este aqui, por causa desta característica, há de ser um enganador. Logo, amaldiçoaram criança logo à nascença. Aleluia. Algumas coisas que nós carregamos como maldição, não é porque nós queremos ou provocamos. Aconteceram mesmo sem nós querer. O que uma criança tem a ver de ter nascido peludo ou de ter nascido agarrado ao calcanhar do outro? Para ser dito que este é um maldito, este é um abençoado. Mas como as palavras saíram dos próprios pais, elas tiveram poder sobre os seus filhos. Aleluia, aleluia. Cuidado com as vossas palavras. Mães, pais, cuidado com as palavras que falam para os vossos filhos. Esse assunto de que filho errou um pouco, seu cão há de começar a se comportar para esse cão mesmo. Cada das vossas palavras. Aleluia. Que saiam boas palavras da vossa boca. Amém. Estamos a falar aqui de Jacó. Jacó, na sua idade adulta, acontece uma situação em que ele rouba a bênção do seu irmão mais velho. É um projeto de roubo de bênção que a própria mãe participou. O pai, Isaac, está velho. Isaac diz: chama o seu filho amado. Chamou o seu filho amado Esaú e disse: Esaú, estou a ver que estou à beira da morte, mas antes de eu morrer, vai para o mato, procure-me um animal de caça e faz-me um guisado, para que eu coma, e se eu me agradar, vou te abençoar antes que eu morra. Esse projeto foi feito. Enquanto Esaú foi procurar o animal, a mãe que protegia ao filho
O filho menos protegido, que era Jacó, traça um plano também. Diz que eu vou criar um plano de tu seres abençoado no lugar do seu irmão mais velho. A mãe cria um plano em casa. Mata um animal. Mataram um animal. Fizeram o guisado. Levaram o guisado. Entregaram nas mãos de Jacó. Jacó levou ao quarto do pai. Quando chegou no quarto, o pai, que já estava quase cego, perguntou: quem és tu? Jacó disse que eu sou Esaú. Mas o pai em algum momento desconfiou. Disse que esta voz não é do meu filho Esaú. Mas mesmo assim foi criando situações para provar se era o filho Esaú ou não. A Bíblia diz que ele tentou até apalpar as suas mãos para ver que se tinha aqueles pelos do seu filho mais velho. Mas como a mãe já havia preparado, tinha colocado uma pele de cabrito para parecer muito peludo, o pai caiu na armadilha, ficou enganado. E até chega uma fase em que o pai diz: esta voz não é voz de Jacó. Esta voz não é voz do meu filho amado Esaú, mas esta pele é do meu filho. Há confusão aqui. Até que ele come o guisado. Depois dele saciar, chegou a vez de deixar a bênção. Disse: aproxima aqui, meu filho, me beija. Quando o filho aproxima para beijar a ele, ele sentiu o cheiro da roupa do seu filho amado. Amém? Foi por causa do cheiro da roupa que o pai não resistiu, disse que vou te abençoar, és tu mesmo. Aleluia, aleluia. O pai tinha dúvidas, mas quando sentiu o cheiro da roupa, não teve dúvidas. Aleluia. Estamos a falar de roupa. O pai sentiu o cheiro da roupa e abençoou o filho. Este Jacó, na sua idade mais avançada também, sabemos que Jacó, por causa dessa confusão de bênção, teve que fugir da casa, porque o seu irmão, o dono da bênção, queria o matar. Jacó fugiu, foi viver com seu tio Labão. Lá viveu a vida inteira. Mas numa fase ele foge também do seu tio, sai para levar a sua vida particular. Ele tinha as suas esposas. Mas uma das esposas que ele tanto amava tinha problemas de conceber. Mas na sua idade avançada, já quando Jacó estava velho, Deus ouviu o choro de Jacó. Deu um filho com a mulher que ele amava. Este filho que estamos aqui a falar é José. Amém. Aqui nasce José. A Bíblia fala uma coisa muito engraçada aqui. Diz que José foi crescendo. Mas José, quando tinha 17 anos, José já trabalhava em casa. ajudava os trabalhos de casa. Como um menino nascido de casa.
O intérprete não está na velocidade. Vamos ser de ajuda. José foi crescendo. José foi crescendo em casa. José foi crescendo em casa. Ou podem deixar. Quem não está a perceber? Quem não percebe português? Pode deixar. Podem deixar. José foi crescendo. No tempo em que José foi crescendo, atinge a idade de 17 anos. A Bíblia diz que numa certa manhã, José pastava o rebanho do seu pai. Enquanto José pastava o rebanho do seu pai, estava acompanhado com os seus irmãos. Irmãos, filhos das outras esposas do seu pai. Mas a Bíblia diz que Jacó amava tanto a José do que os outros filhos. Porque era o seu filho da velhice. Amava tanto a José do que os seus outros filhos. Quem amava era Jacó. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jacó, este nome de Jacó já carregava alguma maldição. Sabiam disso? Apesar de roubar a bênção do seu irmão, o nome de Jacó carregava alguma maldição. Significa, quem amava o filho José não foi Jacó. A Bíblia muda. Reparam o que diz logo aqui no 37. Começa assim, no 37:1. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Começa com quem? Jacó. Mas quando chega no versículo 3, muda o nome, não diz Jacó. Diz Israel amava a José. Por que mudou? Significa que Jacó não é Israel. Israel não é Jacó. Percebam o que estamos a dizer? É a mesma Bíblia que diz. Começa, todas as Bíblias se lerem. No 37:1 começa logo a dizer: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai. Que é na terra de quê? De Canaã. Continua a dizer, no 2. Esta é a história de Jacó. Começa a contar a história. Mas quando chega no 3, não usa o nome Jacó. Diz, Israel amava o seu filho José. Não é Jacó que amou a José. Foi Israel. Aleluia. Aleluia. Porque Jacó, se amasse a José, Jacó representaria maldição a amar ao seu filho. Mas não, era a bênção que amava ao filho. Porque Jacó, quando cansou da sua maldição, a Bíblia diz que numa certa tarde ele viu um homem no espírito e ele lutou com este homem. A luta durou toda a noite e quando ia amanhecer, o homem que não devia ficar mais disse: deixa-me ir embora. Era um anjo que lutou com Jacó. Jacó disse: não vou te deixar se não me abençoares. E o anjo disse: como é que te chamas? Jacó disse: eu chamo-me Jacó. E o anjo disse: a partir de hoje, a sua maldição ficou para trás. Você é a própria bênção. É por isso que não foi a maldição que amou a José. Foi a bênção que amou. Ah, não me percebeu. Não me percebeu. A bênção tem amor, sabiam? Amém. 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 Ei, eu disse, vamos ver o amor do pai e o amor do filho.
roupa que Jacó vestiu para ir onde o pai estava, ele ir buscar a bênção de Esaú, não era roupa, era o próprio amor do filho. O amor do filho, quando cheira para o pai percebe que este cheiro não é de um ímpio, é cheiro de amor do meu filho. O pai responde ao filho: conheço este cheiro, vou abençoar. A bênção que Jacó levou, mesmo ele sendo aldrabão, ele carregava o amor de um filho. E o pai disse: sinto o cheiro, conheço esta oração, eu vou abençoar. Conheço esta oração, é por isso que vou abençoar. Não interessa que quem carregou essa oração é uma pessoa que não merece, é um pecador, é um prostituto. Mas se veio com este tipo de oração, eu vou abençoar. Não estão me entender. Aleluia. Quando não estiver atento, vai ficar no caminho, não há de entender nada do que estamos a falar. Jacó foi abençoado não porque merecia. Era um enganador, mas naquele dia, o que ele trazia era uma coisa que o pai disse: mesmo você sendo prostituto, aldrabão, ladrão, isso que você traz, conheço, é uma coisa que é dos meus, por isso vou te abençoar, não vou reparar se você é de má vida, vou te abençoar. Abençoou. Aleluia. Este é o amor do filho. O amor do pai. Saltamos para o amor do pai. O amor do pai é a própria bênção. Este amor do pai é preciso ver quando é que ele é manifestado. A Bíblia diz que Israel amava tanto José do que os outros seus filhos. Mas a Bíblia diz que Deus não faz a exceção das pessoas. Mas é bom corrigir isso. Deus não faz a exceção das pessoas para salvar, mas para usar. Deus escolhe, sim, escolhe, não usa todo mundo. Para salvar, todos nós temos os mesmos direitos. Mas para ser usado, só aquele que mostra o cheiro do Filho verdadeiro. Se tu não trouxeres o cheiro, que o seu pai sabe que este cheiro é dos meus, ele não vai te usar, mas não vai te discriminar na salvação. Depende de si para ser salvo. Mas para te usar, é preciso ter o cheiro do Filho. Aleluia. Estamos a pregar aquilo que Deus nos mandou dizer. Aleluia. Israel amava tanto José do que os seus filhos. Estamos a dizer que vamos esquecer Israel. Vamos dizer que a bênção amava tanto um determinado filho do que os outros. Sabe que a bênção persegue algumas pessoas. Perseguir. A bênção ama ao filho que tem um cheiro que o pai quer. Bênção procura, diz: não é você, não é você, é esta aqui, porque ele é dos meus. Procura ter o cheiro que atrai a bênção do seu pai. E quando a bênção cai em ti, ela começa a manifestar. Repare o que diz aqui. Israel amava tanto a José do que os outros filhos. E por causa disso, por quê? Porque era um filho da sua velhice, e ainda porque este José trazia todas as notícias más que os seus irmãos faziam. Significa que um filho amado tem que ser um filho que protege ao seu pai. O filho protegia o pai que: papá, esses estão a fazer isso. Papá, esse... Não é fofoca, é proteção ao pai.
Mas se repararem, a seguir logo diz o quê? Diz, Israel amava a José mais do que todos os seus outros filhos, porque ele é filho da sua velhice, e fez-lhe uma roupa, ou uma túnica de várias cores. Aqui começa a confusão que nós queremos falar. Fiquem atentos. A bênção ama um determinado filho. Até aí não há problema. Mas quando a bênção sai do espírito, vem para a carne, começa o problema. Porque a bênção vem de Deus. Deus que é espírito, que importa que seja adorado em espírito. Quando você quer buscar a bênção, já disse, sai da sua carne, entra na região celestial, fala com Deus que é espírito, para desbloquear coisas da carne. Mas quando a bênção sai do espírito, vem para a carne, começa problema. Porque o ódio dos seus irmãos não começou por causa do amor do pai. Começou por causa da manifestação do amor do pai na carne. Em fazer uma túnica para ele. A túnica é que criou o problema. Aleluia. Aleluia. É por isso que diz aqui. Vendo, os seus irmãos viram. Vendo. Seus irmãos, que o seu pai amava mais. Estão a perceber? Os seus irmãos, quando viram, como é que eles viram? Não viram no espírito, viram depois da túnica ser feita. A túnica representava o amor. Quando o assunto saiu do espírito, veio para a carne, as bênçãos começaram a manifestar, vídeos começaram a aparecer, bicicletas começaram a aparecer. Por causa dos vícios, casas, carros, os irmãos começaram a odiar. Mas não viram onde começou. Percebam. O pai ama. Mas quando ama no espírito, até aí não há problema. Mas quando o pai traz aquele amor, tira do espírito, deixa na carne, começa a dizer, agora vive a bênção na carne, para mostrar que venha o seu reino aqui na terra. Começa a viver o reino aqui na terra, assim como vais viver lá. Quando começa a trazer o reino aqui na terra, os irmãos começam a odiar, porque estão a ver com os olhos da carne, mas não sabem onde começou. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o amor do seu pai chega em si a se manifestar na carne, não pode esperar que as pessoas vão aplaudir, vão te odiar. Vão te odiar. Porque o amor do pai provoca ódio dos ímpios. É por isso que diz que vendo os seus irmãos, que o pai amava tanto a este, por causa da capa. E diz assim, amava mais que todos os seus filhos, odiaram-no e já não falavam com ele pacificamente. As pessoas já não tinham paciência. Era suca, sai daqui. As palavras que você recebe, quando você tem amor dado por Deus, as pessoas não vão falar com amor consigo, vão falar palavras feias para si. É assim como acontece. É resultado do amor que já foi manifesto na carne. Quando ele torna-se visível, o amor, a bênção, quando sai do espírito, vem para a carne, começa a se tornar visível. Prédios começam a ser construídos aqui na terra. Vídeos começam a ser comprados. Prados começam a vir. Dinheiro começa também a viver no bolso. Viver. Mesmo a tirar, mas ele sempre vive lá. Ele conhece o bolso, diz, este é o bolso onde eu vivo. Quando isso acontece, o ódio há de vir.
Por que vão te chamar esse vende pessoas? Este é feiticeiro, este foi no curandeiro. Por que você também não vai no curandeiro ter dinheiro? É mentira. É porque é Deus que desbloqueou a bênção. Sentiu que o cheiro do meu filho é aquele e não este. E a bênção segue. Aleluia. 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 Estão muito calados. Mas eu sei que sempre quando eu prego é assim. Não é assim, Mano Sérgio? Quando eu prego sempre é assim, a igreja fica assim. Não sei se não estão a entender, ou porque não faço muito barulho, mas é porque estão a ouvir, querem ver onde é que vou terminar, né? Conheço esse assunto. É o meu dom, é dom de ensinamento, não é de... Amém. Diz que odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente. Quando o amor de Deus, quando Deus te ama simplesmente no espírito, até aí não há problema. Conversa com os outros, não sabem que Deus te ama. Mas quando Deus decide dizer que este amor deve descer mais para a carne, esse tem que viver o amor até onde ele dorme, não dorme mais na esteira. Quero mostrar o meu amor na carne. King size comprou. Ar-condicionado no quarto colocou. Amor de Deus isso. O assunto começa aí mesmo. Isso não é viver coisas da terra, é viver o amor de Deus na terra, assim como vamos viver no céu. Não fiquem enganados. Nada. Aqui podemos ficar pobres. Lá em cima vamos viver. Com essa tua riqueza vou te apanhar. Eu serei... Mamã, vamos viver aqui na terra. Assim como vamos viver lá no céu. Deus não prometeu pobreza aqui. Não. Se prata e ouro pertence a Deus, você e suas coisas é de Deus. Por que tem que esperar ir no céu para ir viver coisas de Deus? Se você já é de Deus, aqui na terra, onde a Bíblia diz no livro de Salmos, que a terra e a sua plenitude, e tudo que nela contém, pertence a mim, Deus. Aleluia. Aleluia. Procure a oração que tem cheiro que atrai a Deus. Por isso, quando dissemos ore, não é orar, parece estar a brincar, tipo é para só dizerem que também estou aqui. Está a perder tempo. Está a perder tempo. A oração é para a sua vida, é para a sua família. Ore no espírito, não repare ninguém. É por isso que as orações da igreja, das igrejas pentecostais, não são aquelas escritas em que todo mundo vai falando as mesmas palavras. Não. É por quê? Porque o sentimento dela não é o sentimento dele. O problema dele não é o problema. Então eu digo aquilo que é o meu problema. É por isso que quando dizemos vamos orar, é uma confusão, porque esse está a pedir saúde, esse está a pedir escola, esse está a pedir mulher, esse está a pedir carinho em casa, cada um a falar a sua vontade. Aleluia. Mas isso tem que ser em espírito e em verdade. É por isso que Jesus, estando com os seus discípulos, ele diz que foi orar quando as coisas sabia que as coisas estão mais, vão acontecer algumas coisas. Mas Jesus foi orar. Os discípulos que estavam com ele, viram ele a orar. Mas são discípulos que viveram a vida inteira com Jesus. Mas chegou um momento que disseram, Senhor, ensine-nos a orar. Por que estão a dizer ensina-nos a orar? Mas já oravam. Mesmo estando a orar, às vezes precisa encontrar alguém que te ensina a orar. A verdadeira, a maneira correta de orar. Porque o problema não é orar. Orar de forma correta. Amém? Há diferença entre orar e orar de forma correta.
Orar de forma correta. Amém. Para atrair a vontade do seu Pai. Aleluia. 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 Busque a oração que atrai a Deus. Entregue a sua vida para Deus. Quando estamos a dizer entregue a sua vida para Deus, significa entregar todos os seus planos para Deus. Quando você vai para Deus, reconheça que eu não sou nada, não vim dar nada, porque Jesus disse que eu vim para que tenham vida, mas não é vida qualquer, vida em abundância. Significa que você tem que reconhecer que eu não tenho nada para dar. Isso que chamam que é vida, não é vida. Eu estou a vir vazio para receber vida. Aleluia. Amém. Ponha-se de pé, meu povo. Peço que se ponham de pé. Depois de ouvirem essa palavra, eu quero que cada um faça um exame de consciência, onde anda, como adora a esse Deus, como adora a esse Deus, como serve a esse Deus. O Satanás trabalha muito com o tempo. O Satanás trabalha muito com o tempo. Ele sempre te diz que ainda há tempo. Ainda há tempo. E começas a pensar, deixa ainda viver mais um pouco a vida do mundo. Deixa beber um pouco mais. Deixa curtir, como dizem, né? Mas quando as coisas querem acontecer, você só se arrepende na cama do hospital. Quando já não consegues nem abrir a boca. Estão te dar papa como criança. E você diz, tive tempo, mas não aproveitei o tempo. Isso que você chama que é beleza, é saúde, acaba num minuto só. Quem tem essa dúvida, estamos a pedir 10 minutos só ir fazer uma visita lá no hospital. Não precisa chegar na sala de reanimação. Só aí na medicina só. Há de perceber que isto que te faz gingar não é nada na presença de Deus. Que a carne que te faz pecar não é nada na presença de Deus. Aleluia.